Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Quem tem experiência em passar necessidades, quem já passou privações, provações na vida, quem já passou por algumas angústias que ninguém consegue explicar como essa pessoa conseguiu passar, sobreviver, só quem passou por essas questões na vida pode entender um pouco o que é sofrer. Só quem já viveu momentos de angústias pode decifrar o que é mais ou menos que uma pessoa angustiada está vivendo. Só quem passou por dores de fome pode esquematizar profundamente o que é a fome. Agora tem uma coisa: as coisas que eu passo na vida, elas têm uma tendência a me tornar sensível a quando o outro passa por isso. Isso é praticamente uma regra. Mas eu também tenho percebido que alguns podem, por conta de determinadas trajetórias da vida, elas podem negligenciar, fugir daquela realidade. Deixa eu tentar explicar. Uma pessoa que viveu em extrema pobreza, quando ele graça, quando ele galga, quando ele ou ela conseguem visualizar uma nova vida, uma história de vitória, de bonança, de tranquilidade financeira, há algo muito bom de desfrutar na vida humana. Há uma tendência que essa pessoa se compadeça dos que estão sofrendo. Há uma tendência que essa pessoa monte projetos sociais. É muito comum pessoas que sofreram nas drogas tentarem construir centros de recuperação, casas de acolhimento. É muito comum, às vezes a pessoa não tem nem experiência, mas vai botando um, botando outro, botando um, botando outro. Só quem passou entende isso. Mas também poucos, mas há uma possibilidade de uma pessoa passou por muita pobreza na vida, muita tristeza na vida e se tornar, por conta talvez até das feridas, de uma negligência, de uma negação, de uma dor tão profunda que pensar naquela situação, tentar vivenciar aquela situação, mesmo que seja numa posição oposta, numa posição de ajuda, aquela pessoa não se sente bem. Então, pode acontecer também que as dores da vida de uma pessoa, que as dificuldades da vida de uma pessoa, transforme ela numa pessoa soberba, insensível. Então, eu acredito que tudo isso aí é questão de escolhas. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque, no fundo, nós precisamos entender que a vida é feita de escolhas. Por mais que não seja algo tão pronto e concreto em nossa vida, mas é importante entender que a vida é feita de escolhas. Eu vou colher muito provavelmente fruto daquilo que eu plantei. E Gálatas capítulo 6, verso 7 diz que Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Agora, a vida não pode ser vista de forma alguma apenas numa visão materializadora, palpável. Eu não posso achar que benefício na vida é ter coisas materiais. Claro que é bom ter coisas materiais, ter conforto, mas tem coisas que o dinheiro não paga. Tem coisas que a fama não paga. Então é importante que aprendamos na caminhada da vida a dar graças, porque Deus tem cuidado de nós. A entender que Deus, ele, perto dos seus filhos, é uma questão de escolha de Deus. Deus quer estar perto dos seus filhos. Então, eu preciso ter um coração sensível. Eu preciso desfrutar na minha vida uma sensibilidade tamanha que me aproxime de Deus. E quem se aproxima de Deus precisa se compadecer das pessoas. Precisa entender que o fato de você doar, de você ofertar, de você ajudar, não vai te deixar mais pobre. Pelo contrário, vai te enriquecer. E eu quero que você entenda que a minha palavra não é uma palavra de exortação, a minha palavra não é uma palavra filosófica, é uma reflexão.
Porque você pode ter se fechado para ajudar o próximo por conta de tudo que você passou. E claro que você pode criar critérios para ajuda, mas talvez o critério mais profundo que o ser humano tem que criar para ajudar o próximo é que eu preciso entender que o próximo é aquele que está próximo de mim. E às vezes ele está próximo de mim físico, emocional, às vezes a notícia chega e a pessoa não está. Então eu preciso me compadecer de ajudar o próximo. Eu não posso deixar que a minha história de vida me atrapalhe, pelo contrário. Se eu passei por um divórcio, eu quero te dizer que você não deveria, porque o casamento foi criado por Deus. Mas se você passou por um divórcio, que tal você ajudar outros casais a não passar pelo mesmo que você passou? Se você já passou pelas drogas, que tal você ajudar quem passou por esses caminhos? Se você passou por uma vida certinha, mas tão certinha que chegou ao ponto de você achar que você se bastava, e chegou um tempo que a sua vida era tão certinha, que você achou que não precisava nem de Jesus. E chegou um dia que você, tendo tudo, você sentiu um vazio profundo no seu coração. Que tal ajudar as pessoas que passam por esse momento? Vamos ver o que diz em Salmos 34, verso 10. Olha que coisa profunda. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Você não acha forte esse texto, não? Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu penso que esse texto ele está traduzindo aqui quem somos nós e quem é Deus. Quem é o leão e quem é o seu filhote. E como nós sabemos, esse é um salmo de Davi. E esse é um salmo que provavelmente foi naquele momento que Davi ele se fingiu de maluco. Pensa aí. E ele se fingiu de maluco para fugir de um problema. Ele fingiu de maluco para ludibriar o Abimeleque. Interessante que o texto está dizendo o seguinte, olha, o leãozinho sofre necessidade e passa fome. O leãozinho tem um pai, tem uma mãe ferozes, valentes, considerado rei e rainha da natureza. E esse rei e rainha da natureza tem um momento que falha e não consegue dar alimento para o seu filhinho. Mas o texto diz, porém você não é filho de leão, você não é filho de leoa, você é filho de Deus e quem busca Deus, bem nenhum lhes faltará. Eita glória, que coisa linda, eu acho fantástico esse texto. Mas meu tempo acabou, tá bom? Senhor, obrigado por essa gota, Pai. Eu queria ficar falando aqui, mas eu não posso. E eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Amém.